Fala, meu querido, fala, minha querida, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ir mais a fundo dentro da plataforma para que você consiga entender melhor e aí então poder iniciar suas operações, né, quando terminar esse curso. Porém, eu quero que tudo que você for aprendendo desde esse ponto de configurar a plataforma, você vá colocando em prática na conta de treinamento, junto com tudo que você for aprendendo daqui em diante. Tá? Para que você consiga se familiarizar com a plataforma, com as operações e com o dia a dia de operar no mercado aí de opções binárias, certo? Vamos lá, a gente falou sobre os botões por cima, sobre a configuração, e aí o que eu quero que vocês entendam? Em opções binárias, a gente tem aqui opções binárias, modalidade binárias e modalidade digital. Existem algumas diferenças entre a modalidade binária e a modalidade digital, que eu vou explicar para vocês aqui. Normalmente, a modalidade digital, como vocês podem perceber aqui, ó, ela tem um payout melhor que a binária, né? E o que é o payout? Payout é o rendimento, ou seja, a porcentagem. O que é o payout? É o rendimento, ou seja, a porcentagem que a corretora está pagando em relação ao valor que a gente vai abrir de ordem naquele momento. Então, se eu abrir uma ordem aqui de $100, a corretora vai pagar 87%, ou seja, $87, se eu acertar a análise. Tá? Isso é o rendimento, é o payout. Então, normalmente, digital tem um payout melhor do que binárias. Tá? Qual que é a outra diferença? Tempo de expiração. Lembra na aula passada que eu falei para vocês sobre o tempo aqui em cima? Na digital, a gente tem 3 pontos. Na digital, a gente tem 3. Na digital, a gente tem 3 opções de expiração para nossas ordens, que é para o final da vela de M1, final da vela de M5 e final da vela de M15. Nas binárias, já é diferente. A gente tem mais tempo de expiração. Então, a gente pode pegar para o final da vela de M1, M2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Final do dia, final da semana, final do mês, enfim, a gente tem mais tempo de expiração. Ou seja, tem mais disponibilidade para a gente poder pegar para times maiores. Né? Então, eu quero pegar uma operação para 12 minutos. Eu consigo pegar. Na digital, não. Outra diferença entre binária e digital. A modalidade digital, quando termina empatado, dá loss. Ou seja, você perdeu a operação, você errou a análise, porque você deveria ter acertado que terminaria em empate. E acredite, isso acontece. Tem como terminar empatado aqui nessa modalidade. E se terminar em cima da sua taxa, ou seja, você falou que, por exemplo, clicou aqui, ó, vai terminar abaixo dessa taxa. Se ela terminar em cima dessa taxa, ou seja, na mesma pontuação, e não acima, em cima mesmo, na mesma pontuação, você errou. E aí, na modalidade digital, você toma loss. Se for na modalidade binária, que no caso é o que está rolando aqui, se for na binária, você vai ter lucro, prejuízo zero, vai voltar para você. Então, essa é a vantagem de operar binária em relação à digital. Se você tomar empate na digital, você perde a operação. Se você tomar empate na binária, dá lucro, prejuízo zero e o valor da sua ordem retorna para você. Ó, outra diferença entre a modalidade digital e a modalidade binária é o scalping. Tá? O scalping, para quem não sabe, é vender a operação aí antes dela finalizar. Por exemplo, aqui eu abri uma ordem de $100 e aqui abri uma ordem de $100. Se eu quiser vender a operação agora na modalidade binária, eu estou perdendo aqui ó, 60, 50, $60. Se eu fosse vender ela na digital, eu perderia só $8. Ó. Então, se eu vender aqui, ó, perdi $8. E se eu for vender aqui, por mais que eu esteja acertando, perdi aí $50. Então, tem muita diferença. Tá? Vender a operação na binária, o prejuízo é muito grande. E vender na digital, aí o prejuízo é menor. Mas, para a gente que opera opções binárias em time frame de 1 minuto, a gente não faz scalping, a gente não vende a operação, porque às vezes no último segundo ela reverte e dá win, ou pode acontecer de no último segundo reverter e te dar loss. Tá? Então, as diferenças entre digital e binária, primeiro ponto, normalmente o payout da digital é maior do que o da binária. Se o payout da binária tiver maior, dá sempre preferência para operar a binária. Até porque binária normalmente tem mais ativos abertos para fazer as operações do que digital. Digital normalmente tem menos ativos abertos, tá? Mas normalmente a digital tem um payout melhor.
mas se binária tiver com payout melhor, dê preferência a binárias. Então a gente tem aqui binárias e digital. Bruno, o gráfico muda de binárias para digital? Não muda, é o mesmo gráfico. As diferenças são a quantidade de ativos abertos, a questão do payout, que normalmente o payout de um é melhor que o outro, a questão do scalp, vender na digital é melhor do que vender na binárias, terminou empate na binária, é lucro, prejuízo zero, o valor retorna para você, e terminou empate na digital, você toma loss, infelizmente. Tá? E aí a questão do tempo de expiração. Tempo de expiração da binárias tem mais disponibilidade e tempo de expiração da digital tem menos disponibilidade. Ou seja, final da vela de M1, M5 e M15. Certo? Essa é a diferença entre a modalidade digital e a modalidade binária. Aqui, então, a gente só vai utilizar a parte de opções, Forex, ações, cripto, commodities, fundos, a gente não utiliza. Existem outras plataformas melhores para operar esses outros tipos de ativos, né? Então, se quiser operar Forex, ação, cripto, commodities, fundos, vai operar em outras plataformas e não em plataforma de opções binárias. Depois vocês vão entender melhor, mas basicamente porque a plataforma de opções binárias, e Option principalmente, ela não é um gráfico em si onde você consegue comprar e vender um ativo. Ela é um espelhamento de um outro mercado, que é o espelhamento do mercado do Forex. Vocês vão entender de forma detalhada mais para frente de onde que surgiu opções binárias, por que hoje é assim, enfim, todos os pontos. Mas basicamente, a plataforma de opções binárias, ela não está diretamente ligada ao que está acontecendo no mercado financeiro, e sim ela está espelhando o que está acontecendo no mercado financeiro. Tá? Então, por isso que a gente só opera a modalidade de opções binárias mesmo. Então, aqui vocês só vão utilizar a parte de opções, onde vai ter a modalidade binária e digital. Aí, vamos lá. Aqui do lado, eu não sei se vocês conseguiram perceber, existe um sininho. Esse sininho significa que é um alerta. Então, por exemplo, você colocou o alerta aqui e está analisando uma outra moeda, uma outra paridade, e aí, se chegar de acontecer, de encostar lá no teu sininho, no teu alerta, e vai chegar a notificação para você. Por exemplo, eu estou aqui, ó, chegou a notificação, preço euro-USD atingiu, é só clicar em cima que já vai trocar o gráfico que você estava analisando. E isso é muito bom, porque permite com que você consiga analisar diversas paridades ao mesmo tempo, 4, 5, 6, enfim, porque você vai fazer o seu traçamento, vai estar analisando outra paridade, se chegar na determinada região que você definiu como uma região boa de negociação, vai aparecer o sininho para você, você só clica, vai ser direcionado para a paridade, e aí você executa a operação dando prioridade, dê atenção naquela paridade naquele momento. Tá? Então o sininho aqui ela é importante para alertar você quando está chegando na região forte ali de negociação. Aí aqui do lado aqui a gente tem info, ou seja, você está vendo aqui em cima, ó, EURUSD, aqui tem info. Se você clicar em info, vai aparecer informações gerais. Tá? Aqui ó, fala sobre a paridade, sobre a moeda base, moeda cotação, explica um pouco sobre as moedas que estão envolvidas nessa paridade. É interessante você ler para ter mais informações. Fala sobre as notícias, fala sobre análise técnica, tem alguns pontos aqui que influenciam e que podem ajudar a gente no dia a dia de operação. A gente não utiliza muito, mas é importante você sempre ler para ter mais informações aí e enriquecer o teu hipocampo com coisas positivas, com conhecimento. Aí tem aqui eventos econômicos, aí vocês vão aprender a analisar isso também lá no investing.com, que a gente vai explicar mais para o final do curso. Né? E aí as condições de negociação significa que qual é o horário em que essa paridade vai estar aberta para a gente operar. Tá? Então aqui tem todas essas informações, é importante vocês ficarem atentos a isso. Certo? Demais, dos botões da plataforma, era isso que vocês precisavam entender. Tá? Aqui, acima e abaixo, então se eu clicar para cima, eu estou dizendo que no próximo minuto, ou nos próximos 5 minutos, ou nos próximos 15 minutos, ela vai terminar acima, ou se eu clicar para baixo, eu estou dizendo que no determinado de tempo X, vai terminar abaixo daquela região. Basicamente é isso, aqui o valor, aqui o tempo de expiração. Tá? E aí o resto das configurações, se você ficou com alguma dúvida, é só você deixar uma mensagem aqui embaixo, ou você volta aí um pouco na aula para entender novamente a configuração como foi feita.
Tá certo? Então é isso. Na próxima aula eu vou te ensinar a como depositar, a como realizar saque, a como configurar todas as informações, preencher todos os seus dados e deixar a plataforma totalmente alinhada com o seu cadastro. E aí você conseguir operar de forma correta e não ter nenhum tipo de problema. Então, até a próxima aula.